Olá, boa noite, Dani. Seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar participando dessa live, que é um projeto meu e do Carlos Lima, em parceria com o Grupo Controller, onde a gente leva novidades, leva informações para as pessoas, atualidades, enfim. Eu vou apresentar a Dani. Dani é uma grande amiga, acima de tudo. Dani Gabriel é publicitária e psicóloga, crossfiteira, futura maratonista. E nesse momento é muito interessante porque você vivencia os dois lados, né, Dani? A Dani teve à frente de uma agência de publicidade, hoje tem uma produtora de conteúdo e transmissões ao vivo, que é a Pro Produções. E de outro lado, ela está cuidando aí das pessoas nesse momento de pandemia. Então vive um lado da publicidade, do mercado, e do outro lado tudo o que isso mexeu com a gente nesse momento. E daí eu Sim. começo, Dani, perguntando para você, né, que a gente já bateu um papo, onde é que está o controle, né? Cadê o controle que estava aqui, se é que esse controle existia? Sim, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Adorei. É muito importante a gente poder estar fazendo essas conexões e poder levar um pouco de um conteúdo importante nesse momento que a gente está passando. Já passamos por um momento mais crítico, mas agora a gente está já um pouco mais calmo, podendo, inclusive, estar aqui falando sobre isso de uma maneira importante e significativa, né? Mas com calma. A gente não está tão neurótico com tudo, apesar de que a gente continua ainda com questões de prevenção, com questões de controle dessa pandemia, né? Então, cadê o controle, né? Cadê Onde o é meu que está esse controle? controle? Gente, pelo amor de Deus. Até agora eu tô meio que procurando esse controle. Como mexeu com a gente esse momento, né? Essa quebra de rotina, quebra da normalidade que a gente vivenciava, né? E que nos vimos num momento assim de ter que ceder. Mudança total, né? Mudança Isso, total de um formato de viver que a gente nunca imaginou passar. sim. E ter que ceder o controle da nossa vida para os governantes, né? Porque de uma certa forma a gente está fazendo isso, né? Exatamente. Confiando, tendo que confiar e aceitando medidas que realmente são as medidas que podemos fazer Necessárias, né? necessárias e é o remédio que temos hoje, né? Nos tiraram o direito de ir e vir, mas também se a gente for, de repente a gente não volta mais, né? Exatamente, exatamente. Pois é, mas aí a gente tem que pensar que, na verdade, a gente precisa trabalhar essa questão do controle que temos da nossa vida. E agora, esse novo controle que vamos ter é um controle meio que vigiado. A gente vai precisar ter uma certa condução da nossa paciência, da nossa vontade de viver a vida, né? Porque a gente está realmente sobrevivendo. A gente está agora meio que Certo. sobrevivendo, passando por questões difíceis, vendo pessoas que conhecemos e que ouvimos falar também passando por momentos difíceis. Então a gente vai ter que repensar essa questão do controle também. Eu acho que esse problema, né, a gente só sente a hora que bate na portinha da gente, né? Ou é alguém próximo, porque de repente você acha, ah, não, comigo não vai acontecer. Exatamente. É. E quantas vezes a gente pensa sobre isso, né? A gente olha, a gente tem mania de olhar a vida do outro, a gente olha até a grama do outro, a gente olha para tudo do outro, mas a gente tem uma coisa de estar ponderando e dizendo, não, mas eu acho que comigo não vai acontecer, isso aqui não vai chegar aqui no Brasil, e olha só onde estamos, né? Eu É, acho que hoje a gente bateu 31 mil mortos no Brasil, se eu não me engano.
É muita né? gente, né? É São muita muitas gente. vidas, são muitas Isso. vidas. E Dani, e como é que você enxerga essa mudança de comportamento no sentido de as pessoas estarem mais cuidadosas umas com as outras, que deixam um bolinho na portaria da outra pessoa para fazer um carinhozinho, uma coisa que a gente não tinha, né? E hoje a gente acabou resgatando determinados conceitos como Uhum. esses. Sim, sim. A gente, os meus cachorros entraram todos agora aqui na sala. Eu achei que fosse cair tudo agora, mas ok, tá funcionando, tá tudo direitinho. Então, é, cara, eu vejo isso como uma mudança muito positiva. Eu acho que as pessoas elas estavam inclusive precisando quebrar essa guarda, sabe, esse muro de assim, de ceder um pouco à compaixão, à empatia, ao olhar o outro, a poder sentir saudade, né? Respeitar, Hoje em dia a gente está se vendo querendo se mais. ver, porque não pode abraçar, não pode beijar. Né? E a Olha, gente, e a nós brasileiros, Eveline, eu adoro abraçar, beijar. A gente se conhece há tanto tempo, né? E a gente sabe, eu exatamente. tenho esse toque, essa necessidade de toque. E nós, os brasileiros, temos essa necessidade do toque, né? Eveline falou Sim, que, desculpa, eu te a cortei. Eveline está falando, estamos olhando mais para o próximo. Com certeza, a gente está olhando mais para o próximo, por quê? Na verdade, a gente acordou para olhar para o próximo. Isso é bem importante, assim, não é altruísmo, sabe? Pode ser que algumas pessoas achem que isso é altruísmo, mas na verdade, a gente não está aqui sozinho. Eu acho que Se nós a gente somos passa. acordados, né, para ter que olhar para o próximo, porque de repente a gente ia estar naquela bolha constante ainda. Exatamente, exatamente. A vida está dizendo assim: olha, pensa em você, cuida de você, porque você também vai estar cuidando do outro. E olha para o outro e percebe que ele também está precisando desse olhar, desse cuidado, né, desse amparo, dessa empatia. E isso está sendo muito importante. Eu acho que isso vai mudar muito a nossa condição social, sabe? Porque nos colocou, essa pandemia nos colocou, apesar de que algumas exceções, todo mundo no mesmo barco. Mesmo que você tenha um barco pequenininho, o outro tem um barco grande, mas está Exato. todo mundo à deriva. Está todo mundo ali, meio que no seu barquinho, mas na mesma condição, né? É Sim. lockdown para todos, não é isso? Ninguém pode, não é porque eu tenho mais ou menos que eu posso mais ou menos nesse momento. Tá todo mundo Exatamente. na mesma condição. E como é que as pessoas, né, os teus pacientes, as pessoas que você cuida, que você ajuda nesse momento, elas estão enfrentando isso? Tem muita gente que está surtando, né? Sim. O que eu achei essa pandemia, assim, eu fiquei doente logo no começo, antes mesmo do decreto de isolamento social. Eu estava doente. Eu também sem saber, né? Então Exato. somos Eu dois tive sobreviventes. isso. Eu tive coronavírus, os meus sintomas começaram dia 15 de março e eu, na verdade, não notei que eu estava com essa doença. Eu realmente eu tenho um problema de sinusite. Mas assim, eu tive um alerta meio que assim, peraí, isso está acontecendo no Brasil já, com certeza isso pode estar aqui e pode estar acontecendo comigo. Então, eu me isolei antes mesmo de todo mundo. E aí o que eu notei, no primeiro momento, eu fiquei muito mal, eu tive uma quedinha de energia bem acentuada mesmo, me dei assim 8 dias sem trabalhar, respeitei isso, conversei com os pacientes e tudo, a gente nem sabia o diagnóstico, porque naquele momento, olha só, gente, nem é tanto tempo assim, mas há 74 dias atrás, os exames não eram feitos rápidos, o Não, exame era bem difícil, né? Então eu fiquei me questionando durante quase um mês se eu realmente tinha, porque meus exames eu fiz 5 e aí demorava para chegar. E o que eu notei é que todo mundo foi com muita positividade,
todo mundo foi com muita vontade de passar por isso de uma maneira muito bacana, de uma maneira positiva, e isso foi assim, teve lives bacanas, todo mundo assim meio que certo. positivo, bombou a questão do home office, isso acordou para que também a gente pudesse parar com esse preconceito de trabalhar em casa, trabalhar de pijama, não, trabalhar em casa você trabalha efetivamente até mais E produz e muito, produz. que você não dá para enrolar, você tem que mostrar produtividade, né? Sim. E aí o que eu notei, assim, eu não posso falar aqui dos meus atendimentos, das Sim, demandas, mas eu posso falar de um contexto de pessoas que eu conheço que falaram, é que em determinado momento isso veio, tipo assim, com uma força de não, vamos nos resguardar, vamos resguardar as pessoas idosas, vamos cuidar das pessoas, porque a gente precisa fazer isso, porque é uma questão de sobrevivência, é uma sim. questão de cuidado De pessoal e do amor, outro, né? de amor. Mas aí veio agora, tá? Eu sinto que tá meio que todo mundo, poxa, tá a questão do trabalho, querendo voltar meio que à vida normal, sabendo que essa vida normal que a gente tinha não vai voltar, Não sabe? vai Que vai. voltar e acho que por um bom tempo, né? Mudança total Isso. de hábitos. E, Então, essa questão do hábito foi uma coisa que eu percebi muito, que eu pude me testar, inclusive para poder estar trabalhando como psicóloga, ajudando as outras pessoas também. Muitas vezes eu procuro ver situações em que eu possa estar reconhecendo o que é importante, o que não é importante dentro daquela minha vida. Então, alguns hábitos tiveram que ser mudados. Hábitos de consumo, por exemplo. é isso que eu ia te perguntar agora, já que você tocou nesse assunto. Como você vê o hábito de consumo antes da pandemia e pós-pandemia, né? Como é que as pessoas começaram a consumir diferentes, produtos diferentes, né? De uma maneira diferente, com mais consciência, enfim, tudo isso. Sim, sim. Eu tenho visto que hoje em dia as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, tipo assim, mulher, vamos supor, né? A gente consome muito beleza. A gente consome e a gente gosta de ir para o salão, algumas mulheres, alguns homens também. Mas essa coisa de consumir algo que está muito relacionado à estética, por exemplo. Como a gente não estava saindo, como a gente não está saindo, foi essa questão da estética, ela está sendo revista. O que realmente eu preciso? O que O eu que preciso realmente tanto? importa. O que realmente importa, né? Não significa que você vai estar em casa e você não vai se cuidar, você não vai olhar para você não vai nutrir a sua autoestima. Pelo contrário, você vai começar a reconhecer coisas que você pode fazer você mesmo, entendeu? Então eu tô vendo essa mudança também. É um resgate de você cuidar da casa, porque a pessoa que trabalha na tua casa começou a não poder ir, então você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da comida. É um resgate mesmo de hábitos antigos, que são muito Sim, saudáveis. sim, sim. A minha funcionária, assim, quando foi dia 17, ela já não foi para minha residência, né? Porque eu já achei que eu tava. E aí eu falei, não, não quero que, não, não precisa vir. Minha filha praticamente se mudou para casa do namorado, né? Se mudou. Passou esses 74 dias lá e eu fiquei somente eu e meu marido em casa com os cachorros. Cinco cachorros, né? Saúde, amigo. Desculpa. Inclusive, um dos cachorros é pai do meu. Sim. E aí, você tem que cozinhar. Você tem que cozinhar, trabalhar. Você tem que cozinhar, trabalhar, limpar a casa, lavar a louça. Isso a Passar gente já roupa, lavar passar roupa. roupa e tudo isso, né? Foi muito bom, foi bem cansativo. Serviu também para que eu valorizasse o trabalho da minha funcionária, Sim. Dani, né? e agora que você falou desse negócio que ficou vocês dois, né? E essa convivência
de 24 horas, porque apesar de você estar casado com uma pessoa, né, as pessoas estão casadas ou moram juntos, tanto faz, não se convivia 24 horas. Não, Como é que foi essa mudança de você estar 24 horas com uma pessoa ali dentro da tua casa sem poder sair? sim. Olha só. Aí a gente não estava esperando isso, né? A gente achava, tipo assim, nossa, quando a gente está junto de uma pessoa, até mesmo um colega que aluga apartamento pra gente, com a gente, né? 24 horas, a gente fala, nossa, Ninguém. É. nunca imaginou que passar 24 horas com a pessoa, né? E agora a gente se vê 24 horas com o nosso. Eu me vejo com meu marido, né? A gente tem essa coisa de fazer muita coisa junta, eu e meu marido. E uma coisa que eu aprendi é que é muito legal fazer muita coisa junto, mas também é muito legal a gente poder manter, mesmo nessas 24 horas ali, as pessoas no mesmo ambiente, a gente poder fazer coisas distintas. Como, por Necessário, né? exemplo, sim, não é necessário, se uma pessoa está assistindo uma coisa, a outra está assistindo também. Se essas duas pessoas gostam daquilo, ok. Mas se não acham, né? Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, no primeiro momento, o Richard, o meu marido é holandês, e a posição que ele tomou dentro de casa foi assim, não, eu vou tomar conta da casa, ela está doente. Né? Então ele teve que realmente botar a mão no rodo, na vassoura e tchá, 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 tá entendendo? Fazer comida, me incentivar a ficar bem. Dá um up, Então, né, também, porque dá dá um uma up. baixa total. Mas uma coisa que ele fez que me chamou muita atenção, ele não deixou de cuidar dele. O que é importante, a gente não pode deixar de cuidar da gente. Porque se ele não tivesse se cuidando, ele não podia estar cuidando de mim, olha só. Entendeu? É. Sabe? Então, ele treinava todo dia, sabe? Ele pôde ter o momento dele, também estava trabalhando online, está trabalhando online ainda. Então, o que eu achei bacana e o que me fez fazer com que eu me motivasse para voltar a trabalhar e para ter ânimo e me motivar a ir praticando exercício quando eu pude voltar, que eu pude voltar Certo. em abril, dia 20, não, acho que foi dia 27 que eu voltei. Eu passei 23 dias doente, né? Então, eu voltei só depois de um mês que eu tive os primeiros sintomas. Depois de um mês que eu tive os primeiros sintomas, né? Então, ele me incentivou também a me cuidar, o que foi interessante. Mas o que Sim. acontece muitas vezes é que as pessoas é, começam a brigar por um espaço, por razão. E aí, se você entrar nessa, não vai ser legal. É muito difícil. Muito difícil. Sim. Aqui E. A Kelly é uma Hum, atleta, ela é corredora, ela é mãe, olha só, ela colocou assim, a gente se esconde um do outro também, mesmo dentro da mesma casa, isso é possível. Olha só, gente. E é possível mesmo. De repente você vai para o banheiro ou vai para a área de serviço, sabe? E fica lá e passa um tempo. Eu encontrei dentro da minha casa um local onde eu me aliviava as tensões, que era quando eu ia tirar as roupas do varal ou empendurar as roupas no varal, era sempre o mesmo horário, o horário do pôr do sol. E tem uma janela enorme. E era onde eu olhava o pôr do sol, sempre de lá. Então, esse momento foi muito interessante para mim. a Eu gente aprendi começou. A que gente. Pode falar, eu aprendi desculpa. que a gente pode, dentro da nossa casa, a gente pode ser criativo também. E a gente começa a enxergar coisas que antes pareciam irrelevantes e não eram, né? E não são Sim, irrelevantes. sim, sim, A gente sim, começa a enxergar essas diferenças, o que nos pode fazer tão bem e são coisas tão simples, tão exatamente. simples. E indo um pouco para a produtora, Dani, que é uma produtora que faz transmissões ao vivo, né? E que faz transmissões ao vivo de eventos. Como é que se comporta hoje? Qual foi essa mudança de comportamento? O que tem feito? Como é que tem sido esse trabalho de produção nesse momento onde tem que ter muito cuidado? Olha,
Aí realmente foi algo que, como a gente não parou mesmo de trabalhar, a gente ficou em sistema de plantão, porque a gente tinha algumas coisas já marcadas e eram transmissões mesmo importantes para clientes importantes que precisavam estar, a gente precisava estar atendendo eles. A gente teve que restringir, Uhum. né? A gente ainda está fazendo isso. Eu acho, acredito muito que isso vai durar um pouquinho, entendeu? Por exemplo, Um poucão, né? eu estou sendo bem É. querida, né? É, Uhum. não colocar, não expor os nossos funcionários sem necessidade. Então, por exemplo, a gente reformulou os contratos e a gente colocou também que nas transmissões não podia ter público, né? Então, não tiveram Sim. público e poucas pessoas trabalhando. é, e essas pessoas com medidas de segurança sempre procurou, depois desses eventos, assim, aquela equipe a gente deixar resguardada para verificar se ela estava tendo algum sintoma, aquele grupo, Certo. entendeu? Então, quando a gente observava que em determinado momento tinha alguém que estava assim resfriado ou com febre, a gente separava aquela equipe toda. Foi bem difícil, bem trabalhoso, né? Uhum. Mas a gente conseguiu manejar isso de uma forma em que a gente pôde ter um controle, né? Eu tenho funcionários que hoje em dia estão hospitalizados. É um momento até muito assim emocionante para mim, porque eu estou aqui, mas eu estou pensando lá neles, são dois que estão Certo. hospitalizados. Mas não foi porque eles estavam em trabalho, na verdade, um estava e está sendo acompanhado, e o outro estava em residência e acredito que pegou pelo bairro, e enfim. No E aí, supermercado, no elevador. sim, né? E aí a gente, hoje em dia, nessa retomada, a gente está fazendo testagens em todos os funcionários, porque na Uhum. verdade a gente acredita que a gente vai precisar voltar, mas de uma forma bem responsável, consciente e com calma, ponderando, sabe? Sim. Então, essas medidas que a gente tomou esses dias, por exemplo, a gente ficou um mês paradaço, entendeu? Assim, a transmissão era feita de um determinado ponto, e aí só com 3 pessoas mesmo. E aí, depois que foram vindo as lives também, algumas lives a gente podia fazer melhor para os funcionários, atendendo o nosso cliente, porque tinha essa necessidade, e Entendi. pensando, né, de uma maneira que não pudesse ser prejudicial. Obrigada, Sim. Eveline. A gente vai Em compartilhar relação essa live? A é, gente vai compartilhar essa live? Que a tal? controle ela grava e depois disponibiliza no canal, eu passo para você também. Em relação ao Estelinha, a mercado, Estelinha tá mandando tchau. Eu tô falando pro pessoal, Estelinha. desculpa. Em relação ao mercado de trabalho, como é que você vê o psicológico dessas pessoas nesse pós-pandemia, voltando para o trabalho? Tanta gente perdendo emprego, né? Porque realmente Sim, não existe consumo, a coisa é cíclica, não existe consumo, não tem sim, como pagar, sim, e como não tem como pagar, não existe consumo, enfim. sim, É um círculo que afetou muita gente, muitas famílias, né? sim, é Como é que verdade. você vê o psicológico dessas pessoas Sim. que estão passando por essa pandemia, estão sem trabalho, estão sem grana? Olha, é bem delicado, é um momento delicado, né? Mas eu sempre procuro pensar assim que nesse momento, o que eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas se reinventando, sabe? Pessoas por exemplo, a questão das máscaras, né? Quem saiu primeiro vai usar as máscaras de uma forma assim criativa, combinando com a nossa roupa. A gente até Não, já conversou tá, sobre isso, né? Já né? é. É, entendeu? Então, o que é importante é a gente realmente
não dá para a gente pensar assim, ah, não, 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 sabe? Vai passar, vai passar. Não. A gente precisa se conscientizar do que está acontecendo, realmente se informar do que está acontecendo, se informar corretamente, Certo. né? E procurando, hoje em dia, a gente tem que procurar prevenir problema. A gente tem um problema. A gente está tentando prevenir o problema, que é se isolando, e aí a gente fez um outro problema, que é não ter condições financeiras para a nossa vida, para o nosso Exato. sustento. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter, a gente precisa botar nossa criatividade para trabalhar. Né? Então, algumas Mas para isso a pessoas... pessoa precisa ter um equilíbrio emocional muito Exatamente, estabilizado, exatamente. porque Mas aí é que tá. A criatividade, se você não se contenta, tipo assim, ah, eu vou ficar sem meu emprego, e é isso, e tá estabelecido, e isso for uma coisa que te determine, aí sim você vai cair. Você não pode deixar que isso te determine. Eu posso perder meus clientes, mas eu preciso fazer algo para conquistar outros clientes, entendeu? E aí uma coisa vai puxar a outra. e A gente vai adaptar se o produto, motivando. adaptar o serviço que você tem para poder atender esse momento de demanda que é diferente, né? Sim, sim, E Dani, exatamente. e como é que a pessoa hoje, eu já trabalho em home office há algum tempo, né? Então para mim isso já foi uma facilidade, né? Uhum, Porque para quem sai todo dia para ir para o escritório e de repente se vê a estar dentro de casa, numa casa que não oferece estrutura, por exemplo, eu tenho uma estrutura porque eu já trabalho, mas a pessoa não tem a estrutura, não tem escritório, vai trabalhar na mesa da sala. Como é que isso afeta o psicológico da pessoa? Porque afeta, né? Você não... sim, Primeiro que você não sim, tem a convivência com as pessoas do escritório. Segundo que você não tem um espaço adequado para trabalhar, sim, né? Até a gente até comentou, não sei se comentei com você, por exemplo, o Google nos Estados Unidos, ele está dando $1.000 para que as pessoas, que os colaboradores, comprem móveis para o escritório para trabalhar de uma maneira adequada em casa. sim. Né? Porque eles não têm intenção de voltar ainda esse ano para o escritório. Mas aqui isso a gente sabe que não vai acontecer. Então, Nossa, seria um sonho, né? então como é que a pessoa se equilibra nesse Olha, momento? Se organiza, põe a cabeça no lugar para poder trabalhar direitinho? olha, primeira coisa é você aceitar o que você tem. Por exemplo, você entender que numa situação como essa, estar na nossa casa, estar podendo trabalhar na nossa casa, já é um ponto ganho. Estamos, Tá já é podendo bom. trabalhar, porque tem gente que nem pode Isso! trabalhar. Então, gente, gratidão, né? Vamos agradecer, vamos lá, estou trabalhando. Segundo, você pode ir observando aquele lugar que te deixa mais motivado, que é mais agradável para você, e que você se conecte com o seu trabalho de uma forma mais genuína, e que você sinta prazer em estar trabalhando, certo? E aí, Certo. você ir organizando esse trabalho de uma forma que você diga assim, olha, aqui é meu ambiente de trabalho. E aí, aquele cantinho vai ser um ambiente de trabalho e você vai começando a nomear aquele lugar como seu cantinho de trabalho e você vai colocando ele na sua casa, meio que organizando para que ele fique ali e ninguém mexe, né? Assim, casas que tem criança, isso é meio complicado, mas que tem cachorro, por exemplo, eu que tenho 5, mas a gente está dentro de casa, a gente está tendo que ser criativo, olha a criatividade voltando de novo, e a gente tem que ter uma atitude emergencial. Então a gente também precisa ser gentil com o nosso espaço, mas o que aconteceu? Aconteceu que, por um lado, as lojas de material de escritório, lojas de, de casa, de decoração, elas viram uma necessidade, uma demanda do mercado com relação a isso. E aí eu vi muitas propagandas, eu vi pessoas mandando via WhatsApp, olha, tem esse Exato. lugar aqui, tem cadeira assim e tal. Então aí o que aconteceu é que surgiram novas necessidades. Cadeiras
mais confortáveis, vamos repensar o nosso ambiente de casa também para que a gente possa trabalhar em casa. E E aí, adaptar, né? e adaptar, mudar esse paradigma. Eu vejo um agravante, né? Nós brasileiros, eu digo por mim, eu demorei muito tempo para conseguir, dentro da minha cabeça, desmontar o meu escritório, que não era necessário, mas eu tinha que ter, né? Uhum, Então eu acho que esse é mais um agravante. Puxa, trabalhar em casa. Na Europa já se trabalha muito, mas aqui não, sim, né? sim, Principalmente aqui no Nordeste, menos ainda. sim. Mas eu demorei muito tempo para conseguir imputar isso na minha cabeça. Então, eu acho que Uhum, mais difícil para quem de um dia para o outro teve que chegar em casa, ainda dividir o espaço com o marido, e a sim, criança que tem aula online, sim. E aí, olha só, e a mãe que está fazendo uma reunião, a criança está do lado, sim. enfim. Mas o que aconteceu no Globo News, por exemplo, uma médica infectologista estava dando entrevista ao vivo no Globo News, num determinado momento, eu acho que foi em abril ou foi em maio, não lembro, no comecinho de maio, e aí a criança veio, mamãe, e apareceu, e ela ficou meio assim, ai, desculpa, gente, mas isso é natural, né? Então aí também teve que se fazer uma adequação e respeitando o espaço das pessoas e essas situações que a gente não tem mais como controlar, né? Não, não, Exatamente. por conta do Fugiu o contexto. controle. Olha, e Fugiu o do... controle, cadê o controle de novo, né? Por É, exemplo, eu hoje estou aqui no consultório, que o meu consultório é na produtora, e em alguns momentos eu vim para cá, assim, para pegar livro, pegar algumas coisas, e algumas vezes eu atendi aqui, desde a semana passada que eu estou atendendo aqui, somente online. Mas eu também já atendi em casa. Eu atendo online já tem algum tempo, né? E aí o que acontece algumas vezes eu tenho um cão terapeuta, né? Eu tenho dois cães terapeutas. E aí, o latido do cachorro, Cacau tá aí também, né? Cacau, olha, eu vou falar para você assim, assim, entendeu? Então essa coisa de também você poder é, colocar a possibilidade, porque você também está atendendo a uma pessoa dentro da casa dela. Então, às vezes, sim. é inusitado acontecer algumas situações, por exemplo, o cachorro latir e uma criança está do lado. E deixar a coisa mais leve, né? Não precisa mais Exato, exatamente. formalidades. Isso mudou também, né? A gente precisa acreditar que a gente precisa realmente ser mais leve. Eu acho que a gente estava sendo tão rígido, muito rígido, sabe? E aí veio uma coisa mais rígida ainda que dissesse assim: não, 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 peraí, vocês vão ter que repensar essa rigidez de Aham. vocês. Tem algo muito maior que está acontecendo e que vocês precisam reavaliar a vida, né? Exatamente. Muita gente Exatamente. falando aqui, viu? Olha que legal, gente. Eu posso falar, Ricardo? Deve. Eveline dizendo que já quer ser minha Quer ser sua paciente. Opa! paciente. Eu vi. Olha só, o Neitan falando assim, criou-se um novo mercado em relação às máscaras. Isso é verdade. Gente, álcool gel. Álcool gel, a gente já Sim. devia, álcool gel já devia estar entranhado na vida da gente, né? E o álcool gel, a gente, usa só assim e tal. Não sei o quê. É necessário, né? É. É necessário E essa questão já da já higiene. é um hábito de fora. Todo mundo tem seu álcool gel, né? Na bolsa, independente de Sim, qualquer coisa. E a gente acabou tendo esse hábito agora, né? exato. Tá lendo? Tava aqui olhando. E tá. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do consumo. Consumo pós-pandemia. Vai mudar muito esse comportamento, essa forma de compra? Eu acho que sim. Eu Em acho que já relação a está quê? mudando. Eu acho que a gente vai confiar mais nos fornecedores online, né? Porque a gente está consumindo coisas online, coisas mais necessárias, né? Tem uma pessoa falando assim, desde os surtos de H1N1 era para estarmos usando álcool gel
Sim, É o velhinho é verdade. psicólogo. Exatamente isso. Né? Então, por exemplo, essa questão da higiene, da gente poder é, pegar no nosso celular, o nosso celular já é uma coisa nossa. A gente vai poder confiar mais na questão da internet, nos fornecedores na internet. Eu acho que na questão como é que a gente pode falar? Do translado para as mercadorias, isso vai ter que mudar com as empresas vão ter que montar uma estrutura muito melhor para atender esse Como, mercado que o vai exigir. que você chama de translado? Como assim o translado Translado não, é das como é que a gente entregas? chama? Das É o entregas. das entregas, isso. Gente, hoje, Tá. se não fosse os motoboys, os caras da entrega, a gente estava enlouquecido, comendo só nossa comida, né? A gente quer comer pelo menos a tapioca de uma pessoa diferente, entendeu? Então, essa questão das entregas, isso vai Exatamente. ser um ponto que vai mudar para melhor, porque a gente vai ver que o mercado, a gente vai ter que manter esse isolamento, esse cuidado ao sair de casa muito maior. A gente vai sair de extrema necessidade. E aí a gente vai repensar se realmente a gente precisa daquilo, né? A gente vai querer comprar, Isso não pode se resolver de outra entendeu? maneira. Você tem um pouco de calma, você só não vai poder experimentar roupas, entendeu? Hum. Sim, sim. E as pessoas têm comentado que, principalmente aqui, né, tá todo mundo voltando como se a coisa tivesse, tipo, o coronavírus acabou. Então vamos voltar com tudo. Eles já estão se comportando dessa maneira. E o meu grande receio é que tudo feche em breve de novo, porque se a Uhum, coisa continuar dessa maneira, ela realmente vai acontecer. Vai acontecer. sim, sim. Por isso que a gente precisa voltar com calma. É simples. Eu sei, é fácil falar, né? Mas porque assim, a gente está conseguindo trabalhar de casa, né, Ricardo? Tem gente que não está conseguindo trabalhar de Também casa, tem isso, eu também entendo esse lado, que é né? muito Tem, complicado. tem gente, tem gente que não tem uma boa internet, né? Essa questão também da internet. A vida digital, como a Cacau está falando aqui, a vida ficando cada vez mais digital. Essa vida digital vai ter lá. É, isso, inclusive, esse impactou de todo mundo estar em casa, de todo mundo estar trabalhando em casa, né, em relação à internet. A internet, ela fica sobrecarregada, os nossos cabeamentos, os nossos cabos, eles não conseguem suportar. É que está travando o tempo todo, tempo sim, tempo não, trava. Porque não tava as nossas plataformas digitais, elas também estão sobrecarregadas, porque elas não estavam esperando essa quantidade de lives, essa quantidade de uso exacerbado do online, que é o que a gente tem para usar. Sim, exatamente. O que eu achei interessante é de alguns aplicativos disponibilizaram outros tipos de salinhas de bate-papo. Olha só, gente, as salinhas de bate-papo. Eu lembro muito do Mickey, Bate-papo do meu Deus do UOL, céu. Né, gente? Que você entrava e é, você fechava a sala, entendeu? Então isso é muito legal, sabe? Poder conectar as pessoas. Você não precisa necessariamente se isolar de fato, né? Você pode encontrar os seus amigos de outra forma, ressignificando esse contato social, né? É outro consumo também. O é outro consumo, consumo também. um consumo É, digital, né? e as pessoas consumindo diferente, né, para ficar em casa, para poder passar o tempo, voltaram a montar quebra-cabeça, voltaram, se não faziam antes, jogar um baralho, enfim, mil coisas desse tipo, né? Uhum, Enfim, é uma mudança completa de sim, comportamento. É uma mudança completa de sim. comportamento mesmo que a gente tem hoje, né? Sim, E exatamente.
Dani, eu queria abrir para perguntas das pessoas que estão aqui. Pode Se você quer abrir. falar mais alguma. Não, pode Precisamos. abrir. Quem quiser perguntar, estou aqui. A gente justamente quis conversar com você porque são os dois lados. É o consumo da publicidade, você trabalha de um lado com a produtora, do outro com a cabeça das pessoas nesse momento bastante complicado. Sim, Né? sim. Eu vi alguns mercados percebendo oportunidades, né? O mercado, por exemplo, de artigos esportivos. Tá bombando. As cordas, os elásticos, que todo mundo precisa As treinar em casa, cordas, os os pezinhos. elásticos. Tem gente, inclusive, alugando, né? Esse tipo de Exato, produto. exato. Tem Né? gente, Quer inclusive, dizer, alugando. estamos passando por um momento difícil, mas não é impossível você passar por esse momento e continuar o seu trabalho ou ver algo de oportuno nesse momento que você possa também estar se mantendo ativo, né? Agora que você falou, a gente, dentro do psicológico da gente, que está todo dentro de casa o tempo todo, né? Eu, por exemplo, eu digo por mim, eu muitas vezes não sei que dia da semana é, não sei que horas é, e o lance do acordar e do dormir começa a ficar um pouco complicado, né? Você está em casa, você acaba não dormindo direito. De o que eu gosto de fazer é o seguinte: a gente precisa colocar mesmo o nosso planner. Ele vai ter que existir. É nosso trabalho, a gente está no ambiente de trabalho. Tem um cantinho lá, lembra? Um cantinho na sala, ou na varanda, ou no quarto, Uhum. que tem o nosso escritório home office. Esse lugar tem a nossa agenda, tem o nosso planner, e a gente precisa fazer o que a gente fazia antes. Não é porque a gente está em casa que a gente não vai fazer a nossa planilha, colocar o que a gente tem que fazer, inclusive com relação aos nossos afazeres domésticos. Porque senão você. Foi o que o Carlos comentou aqui, só te interrompendo. As noites virando dias, Sim, e os dias precisando ser mais produtivos. E daí você se enrola todo. sim, sim. Isso com certeza está acontecendo com muitas pessoas, né? Quem era do dia está virando da noite, quem era da noite está virando do dia, está meio confuso, mas aí o que eu gosto de aconselhar e o que eu procuro fazer comigo é manter aquela minha rotina parecida. Então, por exemplo, se eu treinava de manhã, eu vou procurar treinar de manhã. Se eu almoço 1 hora da tarde, eu vou procurar almoçar 1 hora da tarde, né? Então, se eu tenho Uhum. uma flexibilidade maior de trabalho, eu posso assistir uma série. Mas como eu, no meu caso, não tenho essa flexibilização durante a semana, então as séries, os filmes sempre ficaram para o final de semana. E aí o que foi interessante foi que marcou o final de semana. Tipo assim, Certo. final de semana a gente vai assistir, por exemplo, agora eu estou na fase de assistir as séries. As séries que eu digo todos os 007, então eu vou assistir todos os 007, entendeu? Todo final de semana eu assisto um. Vai acabar a pandemia, eu acho que não acaba o Uhum. 007, entendeu? Então, nisso você vai organizando. É importante, sim, a gente procurar trazer um pouco da nossa ex-rotina para a rotina atual. É, E ir eu trabalhando o nosso círculo circadiano, que é poder dormir, poder descansar, tentar não fazer com que a noite vire dia, entendi. né? E o dia, entendeu? Noite, é E isso não que. sendo produtivo, exatamente. E acaba acontecendo isso, mesmo porque a rotina, por mais que eu já trabalhasse em home office, por exemplo, eu saía, eu tenho reuniões presenciais, e o volume era muito maior. Hoje, tipo, eu recebo 10 e-mails, Uhum, recebia 50. Então, uhum. isso também é uma coisa, tipo, agora o que eu vou fazer agora? Tipo, vou ler. O que eu vou fazer agora? Sim, Eu vou assistir uma sim, série. sim. E acho que com todo É, mundo, né? Eu vi que tem gente de veículo aí também, a Eveline mesmo, ela é de veículo, passa pela mesma situação que eu passo nesse sim, sentido, né? Porque já tem
a dificuldade do contato e a gente acaba ficando um pouco mais na morosidade, que é ruim para quem tem uma vida mega ativa. Sim. A Kelly está falando assim: adotar a rotina e respeitar as necessidades do corpo e da mente, acho importante. Minha psicóloga me chamou a atenção para a importância disso desde o começo da pandemia. Isso é verdade. Sabe, a gente está também. Porque o que acontece muitas vezes, a gente está o tempo todo ali, focado nas informações, nas coisas que estão acontecendo, nas coisas de ruins que estão acontecendo, e você para de olhar para você e o que você está fazendo da sua vida. De repente você está ali, de frente para o sofá, vendo tudo aquilo de ruim, e aí você vai continuar desse jeito, né? A gente precisa ter um momento de resgate da nossa autoestima, do nosso momento de trabalho, do nosso momento da gente resolver as coisas em casa, de tirar um dia, não, hoje é o dia da faxina, vai fazer a faxina, entendeu? Ou o dia do não faz nada também? Sim, o dia do não faz nada é o dia do domingo, que já era pra mim, entendeu? Que já era o meu dia, entendeu? Sim. Entendi. Olha, a Ivna Morosini tá concordando com tudo, porque ela tá adorando ficar em casa. Ai, gente. Nossa Senhora, Mas ficar em casa, né? É bem complicado. Brenda também é de veículo, também passa por esse momento difícil da gente estar tentando. Sabe o que se me chamou a readaptar. atenção? Por exemplo, assim, publicitário, né? O publicitário, ele tem muito essa coisa do network. Né? Do happy hour, vamos almoçar, é no self-service, é na hora do cafezinho, né? Então, o tempo por exemplo, todo. E tem aquela frase: quem não é visto não é lembrado. Também tem outro, que é essa. Sabe? Principalmente na nossa profissão. Tá cheio de publicitário aí. Olha, exatamente. Acabou de dizer a verdade. Que tem que pode juntar as pessoas. E vamos tal dia, vamos combinar da gente tomar uma junto, né? Aquela famosa toma uma, de se reunir, vou fazer aqui, vamos fazer o dia da pizza. Eu já vi, eu conheço pessoas que puderam fazer isso, assim, que fizeram jogos online, que encontraram os amigos, e foi um momento, poxa, foi muito legal. Eu ouvi relatos de pessoas dizendo que como foi bacana encontrar um amigo numa situação como essa, gente. A gente já fazia aquilo na hora do jogo, mas foi diferente, entendeu? Então, foi o que o Nathan falou, que é publicitário também. A gente cria vínculos e é muito próximo, a gente recebe pessoas o tempo todo, a gente conversa com pessoas o tempo todo, a gente faz brainstorms, e isso pra gente que é da comunicação, da publicidade, foi uma quebra muito difícil. Sim. Muito difícil. Sim. Muito difícil mesmo. Porque a Até gente porque vive também... E a gente se inspira também. A gente conversa com os outros, né? Esses conteúdos, o que o outro fala, as experiências do outro, isso vai se misturando com a vida, com a rotina, e a gente vai tendo ideia, né? Então... E a gente faz laboratórios na rua, né? Entrar numa loja, entrar num restaurante, de tudo. Isso pra gente é primordial, é necessário, e agora a gente está bloqueado de certa forma nisso. Deve. Queria dar um alô para o Dixon Falcão. Exatamente. Entrou aqui meu querido professor, maratonista, corredor. Que bom que você está aqui. A Ivne e a Eveline disseram ali agora. É a parte gostosa da publicidade. Gente. Tá travando. Voltou. É a parte gostosa da publicidade, essa troca que é tão importante, né? Sim, muitas pessoas que estão aí na live, que é do nosso relacionamento, a gente sai dia sim, dia não, e toma um café e troca mil ideias. Esse projeto da conexão comigo e com o Carlos, ele saiu de um cafezinho que a gente estava tomando. Então, assim, a gente vive disso. Isso
Isso é muito necessário para nós da comunicação, muito necessário. Sim. Eu queria abrir, nosso tempo já está acabando, eu queria abrir para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. De antemão agradecer, Dani, o seu tempo, a sua disponibilidade, o teu profissionalismo maravilhoso, foi ótimo. Obrigada, sempre bom, amigo. sempre bom. Eu espero ter contribuído, né? Sempre, sempre, sempre. Eu vou agradecer em nome da Conexão e da Controle. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você também, a todos vocês. E agradeço Obrigada a todos vocês que estavam aqui. Fala nisso, já podemos tomar um café lá. Sim, exatamente. A semana que vem eu acho que a gente pode. Né? Olha só. Tô doido para pelo nos convite. acompanharam. Um beijo.